Aproveitem bastante desse homem, tá? Tirem tudo que vocês quiserem dele. Se eu conseguir atender a expectativa dela, eu estou satisfeito, porque ela pôs lá em cima e não é esse tanto, não. É sim, é mais. Boa tarde, gente. Tudo bem? Gente, vamos lá. Minhas palestras, que eu nem gosto de chamar de palestra, eu acho que um bate-papo é muito mais saudável do que uma palestra, eu nunca preparo. Eu sempre levo algumas coisas, alguns coringas, tipo aqueles brinquedos, a flor, algumas coisas, mas na hora que a gente chega, a gente tem que deixar o coração fluir, a gente tem que deixar ser orgânico. E a minha palestra hoje, na hora que eu cheguei, a primeira coisa que aconteceu foi o Marciano, que veio conversar comigo. E na hora que a gente vê um pai, é muito importante a gente perceber esse pai, porque é uma estatística nacional. De cada 10 famílias atípicas, só 2 o pai está presente. E aí, quando às vezes chega um pai no consultório, e é cultura nossa, gente, às vezes a mãe fala assim, olha, o pai me ajuda. Que ajuda? Ele faz o papel dele. Você não fez o menino sozinho, não. Ele tem que estar junto. E aí depois, então assim, a primeira coisa de hoje, Marciano, quando eu cheguei aqui, a minha ideia era fazer a palestra toda voltada para você. Olhando para você, eu falei assim, vai chegar num ponto que é perigoso eu olhar para esse pai, eu chorar e ele chorar junto, e abraçar e falar assim, vamos caminhar junto. Que você, desculpa a expressão, mas você é foda, tá? O pouco que a gente conversou, você merece muito em breve estar aqui em cima. Que eu sei que você vai fazer a diferença. E eu não quero isso aqui para mim, não. Já fui convidado algumas vezes, mas hoje eu quero estar perto de quem está aqui em cima, porque eles conseguem nos ajudar muito. Mas isso aqui não é pra mim. Eu quero estar lá fora, com a cara na rua, falando assim, ó, foda-se. Porque quando a gente está na política, a gente sabe que tem que ter uma diplomacia. Não pode falar foda-se. Eu falo foda-se. E eu, além de falar foda-se, eu ainda ensino os meus pais na consulta, é claro que sem as crianças verem. Vou aproveitar que a criança que está aqui está de costas para mim, ainda falo, aprende a meditar. A gente medita assim, né? Ou então assim, ó. E a gente está no plenário e fazer isso é libertador. E vocês precisam fazer mais isso com a vida. E aí eu comecei a palestra dessa forma, mas depois eu quero contar uma parábola, é uma história lá do Oriente Médio, por causa das falas da Nádia. E eu amei as suas falas. Eu vou falar praticamente a mesma coisa do outro lado, de um jeito diferente. Tem uma história que conta que tinha um rei lá da Arábia, muito rico, e que ele falou, eu quero um guru, e que esse guru venha falar da minha vida. E aí esse guru chegou e falou, rei, eu queria te contar uma história muito triste. Todos os seus vão morrer. Gente, o rei ficou muito bravo e mandou decapitar esse guru. Me traga um outro guru. Chegou o outro guru. Rei, eu tenho uma coisa muito feliz para te contar, mas muito feliz para te contar. O que foi? Me conta, me conta. Você vai sobreviver a todos os seus. Falou a mesma coisa, só que um foi decapitado e esse outro ganhou uma bolsa de ouro. O autismo é fácil? Não. Ser mãe, ser pai, independente de ser típico ou atípico, é fácil? Não. Eu deixo muito claro com os meus pais nas consultas. É bonito, é sagrado, mas não é romântico. E aí tem alguns termos que a Nádia falou que eu amei ela ter falado, porque é cultural nosso esse termo. E é importante a gente ter essa visão realista, que é difícil, que a gente não ama o autismo, que ele nos tira oportunidades. E eu amei ela falar isso, porque minha palestra vai ser baseada na sua fala. Só que eu vou tentar trocar um pouquinho só o jeito de falar. Por que eu quero trocar um pouquinho o jeito de falar? Eu acho que vocês têm que ter a realidade que ela falou. A gente tem que ser realista, até para falar assim, a espada está no meu peito, a espada está doendo. Mas tem dia, gente, que a espada dói tanto que a gente não quer sair da cama. Então tem dia que a gente tem que ser romântico. Não vai romantizar, não, mas é ser um pouco romântico com a vida. E eu, como você, eu tenho muita fé e eu gosto muito das histórias de consultório, das vivências de consultório. E essa semana eu atendi uma família
que o pai chegou para mim, tanto o pai quanto a mãe. Vou beber um pouquinho de água, senão não dou conta, porque a pessoa também fala muito e ainda fala alto. Mas eu vou tentar não falar tanto, porque eu sei o tanto que é difícil para uma mãe se ausentar de casa, e nem todo mundo tem uma rede de apoio, e quando tem, nem sempre essa rede de apoio está tão disponível. Mas esse pai chegou no consultório, ele e a mãe, falou: olha, minha filha nasceu. Aí a esposa virou e falou: eu não queria ser mãe, mas ela chegou. Eu operei essa bebezinha com dias de nascido, ela não conseguia mamar. Então a mãe que não conseguia, não tinha intenção, aquele planejamento de ser mãe, mas planejar, gente, põe uma coisa na cabeça, a gente faz planos, tá? Deus vai lá e faz piada dos nossos planos e muda tudo. E ser mãe significa: perdi o controle da minha vida, é o que a gente estava falando mais cedo. Eu só queria tomar banho, pelo amor de Deus, deixa eu lavar meu cabelo. Quero ir no banheiro. E adorei você ter falado, tá vendo? Você vai ser minha inspiração de hoje. O que é o banheiro? Instagram. Igual o Instagram, igual eu já falei, preciso de paciente? Não preciso. Preciso estar na mídia? Não preciso. Por que eu estou no Instagram hoje? Por causa de quem não tem voz. Já pensei várias vezes em parar, uma vez que meu marido virou para mim e falou: Otávio, está sobrando pouco para mim em casa. Aí foi a hora que eu tive que reduzir minha agenda, e eu posto o dia que dá vontade, o dia que não dá, eu não posto. Tanto que eu falo que os meus vídeos não têm uma cronologia, porque é a hora que eu dei tempo. Às vezes eu faço um vídeo hoje e vou postar daqui 15, 20 dias. E o Instagram, ele é um recorte. Ainda que ele seja muito real para algumas pessoas, ele é só um recorte. E aonde que a mãe costuma ter paz? E nem sempre ela tem paz nesse lugar. No vaso, fazendo cocô. E aí, na hora que ela pega o Instagram, ela fala: minhas amigas são bonitas, perfumadas e passeando. Ela esquece que a amiga também faz cocô. Só que nessa hora ela está tão cansada que ela não perde ela perde a razão e fala assim: só eu que estou... Desculpa, gente, comigo aqui vai ser mimimi e rasgado. Só eu que estou na merda. Gente, literalmente na merda. E isso vai deprimindo. Então tem hora que a gente tem que pegar as mães e acolher. Então, quando a Nádia falou assim: olha, o autismo me tirou oportunidades. Concordo. E aí esse pai virou para mim na consulta e falou: olha, Otávio, isso porque eu perguntei como que estava o puerpério. Foi na consulta de retorno. E de uma mãe que estava sentindo dor para amamentar, menino com cólica, menino perdendo peso, hipoglicemia, tudo de complicado. Falou: Otávio, o puerpério não está tão infernal quanto me pintaram, mas nem tão romântico como eu gostaria. Ela está real. E aí esse pai virou e falou assim: eu acredito, esse pai é advogado, falou: Otávio, principalmente na minha profissão e na vida, tem um mantra que todos os dias eu falo ele. Toda estrada, toda trajetória traz em si a sua tristeza. Então toda trajetória traz a sua tristeza. Ser mãe atípica é difícil, tem suas tristezas, mas tem suas alegrias. Porque cada degrau que o filho sobe é muito mais comemorado. Não é um degrau, são andares que esse filho sobe. E aí nós precisamos começar a ver com um lado mais bonito. Tirou a oportunidade? Tirou. Mas olha que oportunidade bacana que nos deu. Nós estamos todo mundo aqui reunido nesse dia, por uma causa comum, e vendo pessoas, algumas aqui são pais atípicos, alguns precisam desse apoio, e alguns são atípicos que talvez nem sabem que são, e uma boa parte nem precisava estar aqui. Diga. É isso que você falou, nós estamos falando da oportunidade. Hoje, eu estou vereador porque eu perdi essa oportunidade no passado. Eu ia chegar nesse ponto. Sim, é verdade. Então, você não perdeu a oportunidade. Deus te preparou para um outro trabalho. E aí eu tive a oportunidade de estar em Cachoeira, alguns dias atrás, de lá conhecer a Valéria, da Valéria encantar comigo que eu não mereço isso tudo, estar aqui hoje, conhecer os três que estão na política, que precisamos de vocês. Então, vamos entender o que eu tenho que aprender com meu filho atípico. Vocês já pensaram? E eu escutei isso há alguns dias, eu amei isso. Que para a gente estar aqui, se tiver um pai, uma mãe, 4 avós, 8 bisavós, e se volta 10 gerações, são 2.048 pessoas. E quem que são essas 2.048 pessoas? Eu sei o nome só da minha avó. A gente mora numa rua que às vezes a gente não sabe nem quem foi aquela pessoa. Então, se a gente fizer um trabalho muito bacana, as ruas do centro já tem nome. Daqui a algum tempo vai ter uma periferia longe com o nosso nome que ninguém vai saber quem que a gente foi. Nem passou por lá. Nem passou.
E aí vamos fazer um detalhe. Eu acredito muito que a gente não é nada, a gente só está. Por isso no início Valéria falou, ele não gosta que chame ele de doutor, eu não sou doutor. Ninguém é nada, a gente é esterco, a gente solta pum, a gente fede. Todo mundo fede. Então, e eu não chamo ninguém de ou graduado, ou especialista, ou mestrado, ou doutor, ou mestre. Gente, a gente é o nome que a gente carrega. E o nome que a gente carrega é a história que a gente vai carregar. E o que eu falei, que ser mãe não é fácil, ser pai também não é fácil, mas é uma missão. E aí eu vou ser muito prático com vocês. É dificílimo ser mãe atípica. Trabalhar na área de pacientes atípicos não é fácil. Eu falo que é uma missão e é um sacerdócio. Tem dia que eu chego em casa, que eu viro o pessoal lá em casa e falo, gente, pelo amor de Deus, cala a boca, eu não quero escutar a voz. Eu tenho paciente que eu opero ele deitado no chão. O dia eu operei um que eu vi ele na barriga da mãe. Ele chegou no consultório, tinha 4 dias que estava um caos na vida dele. Essa mãe é amiga minha de antes da gravidez, ele hoje tem 9 anos. É uma mãe que é crossfiteira. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu falo dela ser crossfiteira. E ele estava com um dente de leite, que é uma dentição decídua, molinho para cair. Mas aquilo doía demais nele, era uma sensibilidade gigantesca. Virou a câmera? Só um minutinho, gente, parece que deu um probleminha aqui. Desculpa, só um minuto. Pronto. Desculpa, falha técnica. E aí, o que acontece? E por que eu gravo isso? Para me promover, né? Não. Hoje vai estar lá no YouTube, vai para o Instagram, TikTok, para onde puder ir. Porque, vou até fazer um parênteses dessa história que eu estava contando dessa mãe. Exatamente no dia de ontem, eu cheguei a 8 casos de pessoas que chegaram para mim e falaram, Otávio, eu não fui para o autoextermínio por causa dos seus vídeos. E ontem eu vivi isso no consultório. Então a gente tem que falar, porque às vezes o que a gente fala aqui vai reverberar no neto de alguém lá na frente. Porque essa pessoa viu, escutou essa história e vai falar para o filho, para o neto, e lá na frente vai falar assim, tem uma história que o povo conta, eu não sei de quem que é não, mas falava isso. Então talvez algum dia essa história vire isso. Mas esse menino tem 9 anos, um dente que era fazer isso e ele ia cair. Mas ele não deixava em casa. E comigo ele é não verbal, nível 3 de suporte, e ele está acostumado comigo. Só que eu já sei que eu atendo ele sentado na recepção na cadeira ou deitado no chão. Ele deitado e eu deitado também. E eu já apanhei dele, já tive que pegar ele abraçado e correr para o carro, porque ele passou correndo o corredor do prédio. E aí eu vi aquela cena, aquele sapato batendo, eu falei, é o meu menino. E ele tinha entrado no último consultório do corredor e estava lá tentando dar umas bofetadas na secretária da médica lá do corredor. E aí ele chegou e aquele dente incomodando e ele deitou no chão. Na hora que ele deitou no chão, eu deitei do lado dele. Na hora que eu coloquei a mão na boca dele, ele ficou incomodado. Na hora que eu vi que eu ia conseguir, eu já estava com luva, gazinha na mão, e eu uso anestésico em spray para evitar o incômodo da agulha. Se precisar da agulha com aquele spray ali, ele não vai sentir, mas aquele dente só o spray resolveria. Então, coloquei bastante num rolinho de algodão. Ai, obrigado. Te love you. Aí coloquei bastante no algodão, encostei no dente. Vocês são mãe atípica, vocês sabem, o autista tem dificuldade com sensação. Então, para fazer uma cirurgia, primeiro ele vai lá, eu vou colocar o anestésico, não vou fazer mais nada. Depois ele vai lá e eu vou mostrar aquela seringa horrorosa de dentista que chama carpule, sem agulha, porque no dia da cirurgia ele não vai ver ela. Mas se acontecer dele ver, eu não posso correr o risco de desregular, porque eu tenho um bisturi na mão. Então, ele conhece todo o processo. Então, são umas 3 consultas até na cirurgia. Então, ele já conhecia a sensação da anestesia, ele não desregulou. Mas na hora que eu peguei a gazinha, eu já tinha feito 3 extrações nele antes. Na hora que eu encostei a gazinha na boca dele, ele agitou, mas eu não podia soltar. Direto eu recebo paciente lá, e você está em odontologia, eu falo que não é a gente ser ruim, nem perverso, nem maldoso. Mas a gente tem que ser certeiro. Segurou um dente, está na extração, você viu que já luxou, que é aquele dente está bambeado. E esse já estava quase que solto, estava só na gengiva. Segurou, não solta. Direto chega paciente lá no consultório, que algum dentista tentou, e o paciente chegou lá com o rosto desse tamanho, o dente mole, mas que não acabou. Segurou, não solta. E aí nessa hora que eu segurei, eu não podia soltar. Ainda mais que era um dente que já estava praticamente solto. Mas nessa hora,
Eu estava quase deitado em cima dele, ele agarrou na roupa da mãe, rasgou a blusa da mãe, e a mãe, na hora que foi levantar, segurou no short dele e deixou ele sem roupa no consultório. Se passa alguém na rua e visse aquilo, ia chamar a polícia falando que eu estava matando aquele menino. Mas na hora que acabou, ele não verbal e que tem dificuldade de contato, me abraçou. E essa mãe me autoriza a contar isso, então tem até o vídeo dela no meu Instagram contando essa história. E aí, porque olha só para você ver como que são a questão das oportunidades. Olha que oportunidade que esse menino nos deu de virar para vocês e falar assim, que olha, tem esperança. Então a gente tem que ter esperança que vai melhorar, a gente tem que ter esperança que vai dar conta. Porque se a gente não tiver esperança, nós vamos viver o tal do luto, que eu detesto essa expressão do luto. Seu filho morreu, gente? Não, ele teve um diagnóstico. É fácil? Não. Mas ele morreu? Morreu não. E qual que é o diagnóstico do seu filho? Filho. Ah, meu filho está gripado. Ele deixou de ser seu filho? Não. Meu filho é autista, deixou de ser autista? Não, ele é filho. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender, a gente tem que se apoiar, a gente tem que estar junto. E tem dia que a gente fala assim, eu só queria tomar banho, eu só queria beijar na boca e falar te amo. Mas hoje não dá. Uai, paciência, não devo beijar na boca hoje, mas amanhã eu vou conseguir. E aí uma mãe típica, tem dia que também não dá. Então é mais difícil para a atípica do que para a típica? Não, cada uma tem a sua dificuldade, cada uma tem o seu aprendizado. Então não vamos ser românticos, mas não vamos demonizar. Meu caso, minhas palestras eu sempre conto um pouco da minha história, até para contextualizar, eu não vou contar não. No final eu vou dar para vocês um encarte, que é uma coisa que eu sempre dou nas minhas palestras, nos bate-papos, a Valéria já tem, vocês vão ganhar e eu vou explicar o que é. Lá tem meu celular particular, pode mandar mensagem, tá? Eu tento responder todo mundo no mesmo dia. Mas eu cheguei num limite de trabalhar 20 horas sem parar para beber água. E aí me mata, que é a hora das interpretações erradas. Direto eu escuto o povo falando, senhor, para com isso, o caixão não tem gaveta. Você não vai levar dinheiro para outro mundo, não. Vai lá saber de quantos que eu estou cobrando. Vai lá. O último levantamento que eu fiz, 30% dos meus atendimentos são gratuitos. Porque a gente que não tem condição, e direto o povo fala assim, Otávio, você vai ficar rico, cuidar de atípico. É caro, né? Porque ninguém quer atender. Ô, gente, vocês são atípicos, você sabe. Situação financeira atípica, emocional atípica, moradia atípica, é tudo atípico. Dá para cobrar tudo a merda. Já que você falou, eu vou falar, tudo a merda. Tem paciente meu que eu preciso virar para mim, você tem dinheiro para ir embora? Não vou pagar seu ônibus, vou chamar Uber para você. E paciência. Estou falando isso para me promover? Não estou, não. Juro para vocês que eu não estou, não quero ganhar nada com isso. Mas estou falando para vocês porque a gente tem essa oportunidade de mudar. E eu sou homossexual, meu marido está aqui, minha mãe está aqui, eu não tenho filho, eu não tenho nem para quem deixar. E eu quero fazer diferença, porque para mim, Deus nos dá algumas oportunidades e algumas condições. E se você não usar, Ele vai te tomar. Porque nada é seu, tudo tem emprestado. O povo adora falar que é fazendeiro, sou um empresário. Gente, que fazendeiro que você é, gente? Que dono de fazenda? Que a terra está ali há quantos milhares de anos? Você vai viver quantos? 70, 80? Se viver muito? Então você não é nada. Você é matéria orgânica. E aí, a gente tem que entender que a gente está aqui só para um aprendizado, só para um caminho. E vocês estão tendo uma oportunidade de salvar gerações lá para trás, daqueles 2048, se eu pensar só em 10. Vocês já pensaram no preconceito que tinha antigamente? Quantas pessoas negras que foram assassinadas? Que no Brasil morre a cada 24 horas um homossexual assassinado? Quantos autistas? Autismo hoje está aumentando, antigamente não tinha. Que não tinha. Todo bairro tinha o doido do bairro. O fulano do bairro, o outro taca pedra, o outro que faz isso, pirracento, falta de limite. Isso, tudo isso. E aí o que a gente tem que fazer? Gente, se Papai do Céu nos deu esse aprendizado, vamos dar a cara a tapa. E o que é dar a cara a tapa? Eu tenho uma mãe, eu amo essa história, ela vai comigo em algumas palestras, e é uma coisa que eu tenho tentado fazer. Cada vez que eu vou para um bate-papo, eu levo uma mãe diferente, e deixo ela falar, porque tem que dar voz para vocês também. E aí ela conta uma história, ela é nível 3, não verbal, e é uma mãe que me ensinou a dar disciplina para a criança. Porque o meu consultório são consultas demoradas, um espaço mais tranquilo, não permito que eu atrase, é muito raro, e a recepção sempre vazia, para não ter risco de uma pessoa desregular a outra.
E eu ainda chegou tocando terror, não fazia nada. Aí ela virou para mim e falou, Otávio, ele precisa de disciplina, pode por regra. Eu falei, mãe, não sou a favor de contenção, não sou a favor de dopar. Se precisa disso, a gente tem que ir para nível hospitalar. E tem um monte de cara nível hospitalar e a gente consegue trazer para a prática clínica. E aí ela virou para mim e Otávio, põe regra. Eu falei, então vamos colocar. Vou fazer um negócio, mãe, com todo carinho. O Gabriel sabe o que é isso, a Luciana, que é modulação vocal. Falei, fulano, senta agora. Estou falando com você com carinho, mas senta. Porque o autista, ele pode não ser verbal, mas ele entende tudo. Tanto que essa teoria é minha, isso não tem nada de científico. Para mim, o autista é uma pessoa com um cérebro igual de qualquer pessoa, ele só não consegue comunicar. Deixa eu te colocar dentro de uma gaiola, e essa gaiola começa a afundar dentro da água, você não consegue pedir socorro. É enlouquecedor, né? Às vezes eu acho que o autista tem essa sensação. E eu falo isso com direito de causa, porque eu também estou no espectro. Então, a gente tem que aprender a acolher, e acolher vocês. E entender que todo caminho difícil também tem um lado bom. Meu caso específico, eu queria ser odontopediatra, e para a área de atípico, você está doido? Eu na faculdade, eu falava assim, nunca que eu vou para isso. Eu já tinha falado igual o Gabriel, eu vou para harmonização ou para cirurgia. E aí na faculdade me chega um paciente, para mim eu nunca tinha convivido com o autista, e eu não sabia que o autista estava no meu espelho, e a professora falou, Otávio, pior paciente é seu, se você tiver fé, vai para o canto e reza. E a gente sabe que o autista é sincero, que tem hora que o filtro fura, para não falar que o filtro é uma peneira sem tela, né? Aí eu cheguei para a mãe lá embaixo e falei, ô mãe, só que a gente tem que ter educação também, né? Quando a gente dá conta, tem hora que a gente não dá conta aí eu virei para a mãe e falei, ô mãe, me falaram que seu filho é muito difícil. E eu não sei o que eu faço com seu filho, não. Mas se você topar, eu seguro sua mão, você segura a minha, nós vamos caminhar junto. 6 meses para ele sentar na cadeira. E ele só come enrolado de salsicha de um determinado supermercado. Se comprar de outro e colocar naquele pacote, ele não come. E aí, na faculdade, a gente empolga, né? E a gente acha que vai mudar o mundo. A gente estudante, a gente é um adolescente que dá conta do mundo. Depois a gente descobre que não é bem assim. E ele desenhou uma cenourinha para mim. Eu moro em sítio, lá em casa tinha cenoura. Eu falei, vou levar a cenoura para ele. Eu detesto cenoura, tá? Aí eu peguei um maço de cenoura e cheguei e falei, fulano, come cenoura? E ele ainda tem... Henrique, telefone, só um minuto, por favor, gente. Esse telefone tá um caos. Só um minutinho. E aí, eu virei para ele e falava, fulano, come cenoura? Ele tem ecolalia, quem não sabe ecolalia é repetir as últimas palavras ou últimas expressões. E falava, fulano, come cenoura? Eu que não gosto, comi um maço de cenoura. Mas cheguei até folha. Se eu tinha ranço de cenoura, hoje eu detesto. Mas a gente de vez em quando ainda come, porque a gente sabe que precisa, é beta-carotena, é vitamina, e a gente não faz só o que a gente quer. E esse dia mudou minha vida. E eu fui para a área de paciente atípico. Então você acha que vai para a harmonização? Talvez vai. Entrega, o homem lá em cima faz piada com seus planos. E aí, gente, estou formado há 8 anos em odontologia. Sou a primeira matrícula da primeira turma da primeira faculdade de odonto de Sete Lagoas. Sou administrador também. Tenho hiperfocos em plantas, são 500 orquídeas, 400 rosas do deserto, 160 palmeiras. Sei o nome científico de todas, eu que cuido. A mão é toda arrebentada, porque eu que cuido. E já durmo 3 horas por noite. E já escutei de um professor que hoje eu tenho pena dele, eu já tive muita raiva disso. Hoje eu não tenho raiva, porque acho que a raiva, ela só dá câncer só em quem sente, o outro não está nem lembrando. Mas que virou para mim e falou, Otávio, você tinha que largar o odonto e ir para um serviço pesado, porque sua mão não é de dentista. Aí a gente, não vou ficar fazendo toda hora, mas me dá vontade de fazer isso. E que bom, minha mão é grossa, porque é isso que me dá força para cuidar dos filhos de vocês. É isso que dá força para me entender. É isso que é minha válvula de escape. E nunca imaginei ser autista. Mas há 10 anos atrás, meu pai morre de Covid, com 62 anos, filho único, adotivo, albino, adotado por um casal de negros. E nasce Otávio, que sou eu. Pensa como que foi, mimado, né? Nasceu o rei da Inglaterra. E aí, meus avós, minha paixão, casei, 14 anos de casado, meu marido funcionário público,
Meu consultório chegou no ponto que paciente novo mandava mensagem, falava, desculpa, mas eu preciso te encaminhar, porque eu não tenho mais condição de pegar paciente novo, e meu marido passa no concurso para ir embora para o Rio de Janeiro. Oh, meu Deus do céu, ferrou com minha vida, estava tudo pronto, e agora? Aí eu fomos para a praia, chegou em Aracaju, eu entrei no banheiro, eu não respirava. Eu falei, gente, estou infartando. Mas eu sou tão razão que eu falei, a dor do infarto irradia, a dor está pontual. Você está tendo uma crise de ansiedade. Faz igual faz com seus meninos. Cheira florzinha, sopra a velhinha. Cheira florzinha. Eu apaguei alguns maços de vela e cheirei, foi muita florzinha. Mas acalmei, não contei ninguém lá na praia. Fui para a praia, voltei. Cheguei em Sete Lagoas, fui para terapia. Eu falo que eu fui para psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, clínico, cardiologista, pai de santo, padre, pastor. Para onde que mandaram eu fui. 3 meses e meio de teste, eu tinha tido um burnout. E aí eu fechei meu diagnóstico. Asperger, que hoje não se fala mais Asperger. Hoje é autismo, nível 1 de suporte com altas habilidades. TDAH e superdotação. E o trem foi tão crítico na época, que foram 3 meses de teste, toda terça-feira, uma tarde inteira, fazendo um monte de teste, e testou tudo. E aí a neuropsicóloga falou, eu preciso de mais umas 2, 3 sessões. Eu falei, para quê? Não, só para tirar uma dúvida. Porque a média do QI do brasileiro é em torno de 89 a 91. Eu tinha dado 142. Quando foi refazer, foi para 143. Não, isso não é vantagem, é o que ela fala, é um toque de Midas. A ignorância sábia e traz paz. Tem hora que é melhor a gente não saber. E ainda teve um outro problema, a minha secretária fala que eu gosto de fazer as mães chorarem, não é. É porque a minha habilidade na teoria, se é psicólogo você vai saber, a minha habilidade do Asperger foi teoria da mente. A grosso modo, o que é isso? Eu leio a alma de vocês. Às vezes chega uma mãe no consultório e fala assim, mãe, deixa eu te contar, consulta do seu filho é consulta de rotina, não tem nada de urgente, você não tá boa não, como que tá? Como você está lá na sua casa? Eu estava vendo. Nada. Aqui, ó, tem câmera no consultório. Nós vamos deixar seu menino aqui se você quiser. Você pode ficar assistindo pela câmera no seu celular. Minha secretária vai cuidar. Ou se você não importar de falar na frente dele, você pode levar. Mas a consulta está cancelada, não tem que pagar nada. Hoje nós vamos ir para a padaria tomar café. E a consulta? Foda-se. Vivo disso, mas não estou ali por causa disso. Essa mãe não está bem. Se vocês não estiverem bem, vocês não vão cuidar de ninguém. Mas não se cobrem estar bem todo dia, porque tem dia que ninguém está bem. Mas você seja alguém que escute. E aí essa mãe põe para fora. Estou fazendo papel de psicólogo? Não estou, não. Eu estou fazendo papel de ser humano que a gente tem que acolher. Vocês já viram como que a gente cumprimenta os outros na rua? Oi, bom dia, tudo bem? E continua andando. Aí o outro responde, bom dia, tudo bem? Nem fala, tudo bem, e você? A gente tem que começar a cumprimentar. Oi, bom dia. Sua manhã tá bonita, né? Oi, bom dia, como que você tá? Porque você tem que dar voz para a pessoa. Você é filho de quem mesmo? Que família que você é? Eu falo que a gente que é muito comunicativo. A gente fala assim, você é filho de quem? Não tem nada melhor para puxar um assunto. Você é filho de quem? Mas isso faz parte. Sabe por quê? Igual hoje. E é o que eu falei com vocês, que os bate-papos vão se moldando no momento que ele vai acontecendo. A minha ideia inicial era falar 15 minutos, falar assim, e aí, gente, cada um conta um pouquinho da sua história, mas não vai faltar oportunidade para a gente fazer isso, não. Oi? Vamos. E aí, isso aqui, gente, para onde que chamar eu tô indo? E sem cobrar nada. Igual eu te falei, essa questão da escola, que eu acho que é uma coisa que vale a pena, e se quiser fazer um treinamento aqui, eu trago essa turma lá de Sete Lagoas no meio de semana e garanto que todo mundo vai fechar o consultório. É porque a gente está folgado de grana, é porque a gente está com tempo sobrando, não é não. É porque é o objetivo de cada um. Eu não tenho nenhum autista em casa, eu não sei. Eu não sabia que eu era, empatia. Existe uma coisa, eu falo que enquanto a gente caminha por ele, é a melhor coisa para a gente, o propósito. É o propósito, a gente tem que ter ele. Faz isso pelo propósito, é importante. Então, tem que ser. E aí, e aquilo que eu estava falando, a gente não vai levar nada, caixão não tem gaveta. Meu pai morreu de Covid, foi enterrado num saco preto sem velório e roubaram a aliança dele. Cheguei lá em casa e falei, mãe, é uma revolta, porque o povo esquece que a gente é filho e acha que a gente só é da saúde. E aí me ligaram e falaram, Otávio, reza para o seu pai morrer, já colocamos 2 bolsas de sangue, ele está sangrando pelo olho. Eu precisava de saber disso? Não. Então pensa a revolta que eu estava.
De eles abrirem o carro, primeiro antes falaram assim, que ó, segue aquele carro que o corpo está ali, que era só um cortejo. Ah não, aquele carro ali tem um corpo da mulher, o corpo do seu pai está nesse. E aí chega lá, abriu o carro, defunela, assim, não gente, tem que ser rápido, só vão ver o caixão correndo. Aí minha prima, que foi mais atrevida do que nós, falou, não, é meu tio, e eu vou rezar, nem que seja um Pai Nosso por ele aqui. Aí eu desesperado, esse Pai Nosso, ela falou umas palavras, e ele foi. E aí cheguei lá em casa, mãe, vamos para a polícia, roubaram a aliança de um cadáver, isso é um absurdo. Para quê? Quem usava já morreu, que diferença que faz? Então nada que vocês têm aqui hoje faz diferença nenhuma. Faz diferença o que vocês estão fazendo. E faz diferença daí chegar em casa, deitar na cama e falar assim, eu estou exausto. Meu corpo está cansado, mas minha consciência está tranquila. Eu fiz meu papel como mãe, como profissional, como esposa, como pai, como marido, como vereador, como dentista, como se você estiver naquele momento. Porque a gente só está. Então, o que eu quero falar aqui hoje, se for para gravar uma coisa só para vocês, eu quero falar assim, gente, vocês são fera demais. Porque vocês darem conta de tudo isso, de todos esses julgamentos, porque todo mundo julga, mas ninguém paga suas contas. É o que eu falo, não paga meus boletos, não lava minhas cuecas, não devo satisfação. E a gente tem que começar a se libertar desses preconceitos. Vocês já viram que às vezes a gente tem um caso de um pai que traiu, que é filho de um avô que traiu, que é filho de um bisavô que traiu, e as coisas vão seguindo por tradições familiares. Vocês estão tendo a oportunidade de se libertar da parte negativa do preconceito que às vezes sua família carregou. Você está carregando um peso gigante, porque é você que está com a espada agora, que estava no seu peito, e você está segurando ela com a mão, ela está cortando sua mão, mas você está levantando para tirar do seu rosto e está virando para o peito do outro e falar assim, não coloca na minha cara, eu não mereço isso, eu mereço ser acolhido. E a gente tem que se cuidar. E é igual aquele monte de bichinho que eu trouxe aqui, ó. Isso aqui é do consultório. Para que eu trouxe isso? É bonitinho, né? É legal, né? Então, quando a gente olha aqui, isso aqui é lindo. E no meu consultório, eu tenho pânico de agulha, eu desmaio para tirar sangue. Ó, contradição, né? Pois é. E aí eu detesto a agulha, por isso que eu acho que eu faço questão de ser mais carinhoso ainda com meus pacientes. Isso aqui é bonitinho, não é? Mas meus pacientes, mesmo que não estejam com dor, que eu seja acolhedor, sabe para que esses bichinhos? Esse aqui fica nas costas do bebê, para ele se sentir acolhido. Agora, a Angel, o Stitch, coitado, ele já está até com uma plagiocefalia, que é uma deformação no crânio dele, de tanto paciente apertar. Então, isso aqui que é bonitinho, já presenciou muito medo, já presenciou muito sofrimento. Então, de novo, é o sábio lá da Arábia. É bonito, né? Eu já vi muita dificuldade aqui também. Então, eu preciso que vocês olhem da seguinte forma. Gente, ser mãe atípica é difícil. Mas quem aqui está disposto a falar assim, eu vou só abrir a porta, vou colocar meu filho na rua e segue, quero ficar livre dele? Eu acho que ninguém. Eu acho que toda mãe algum dia já pensou assim, se eu não tivesse sido mãe. Mas rapidinho o sentimento passa, porque na hora que você chega em casa, às vezes seu filho é não verbal, mas ele olha para você e te desmontou. Eu tive um paciente no APAI, ele tinha paralisia cerebral, e tem um negócio na odonto que chama contenção afetiva, que é o pai ou a mãe deitar em cima da criança, abraçado com ela, porque ele está olho com olho, o dentista está atrás mexendo na cabeça, e ele não vê o olho do dentista. E tinha uma dentista lá, muito experiente, uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida, que é a Ilka Bahia, e ela já tinha mais de uma hora nessa cirurgia, a cirurgia não acabava. Aí eu não aguentava mais ver aquilo, e a mãe e o pai não conseguiam fazer a contenção afetiva, porque eles tinham medo de ver sangue, e era um siso de uma criança com paralisia cerebral. Aí eu não aguentei, falei, mãe, o correto é vocês. Ilka, desculpa ser intrometido, mas posso fazer a contenção afetiva? Os pais autorizam? Pode. Deitei em cima do menino. Eu saí de lá com o peito todo beliscado aqui, né? Que ele ia me beliscando e me cortando aqui. E vários de vocês que já tomaram beliscão, mordida dos meninos, vocês sabem o tanto que dói. Na hora que acabou o procedimento, tanto eu quanto o Ilka, a gente é chorão, eu não vou chorar aqui hoje porque a gente está medicado. E aí, eu virei para aí ele levantou meio grogue da cadeira, e aí foi em Ilka, caiu no peito dela, e ele tinha a mãozinha assim, ó, e abraçou a Ilka. Aí eu comecei a chorar.
Aí eu virei para ele e falei, ô fulano, logo com você, o mais bonzinho, o mais carinhoso, sofreu quase 1h30, e aí, e uma coisa que eu aprendi, a gente pode chorar com o paciente? Pode. A gente só não pode chorar mais do que ele, senão é ele que tem que consolar a gente. E aquela hora a gente está ali para acolher. E aí eu comecei a chorar, que lágrima descia. Aí ele veio pro meu lado, todo com a dificuldade dele, com a mão aqui, caiu no meu peito igual caiu na Ilka e limpou meu rosto onde a lágrima estava. Tem algum dinheiro que paga isso, gente? Tem não. Agora imagina se é seu filho que te agradece desse jeito. Nem meu filho não era. Era um paciente que passava por ali, mas você sentou na sua cadeira, você tem que tratar como seu filho. Então, gente, o que eu quero é que vocês, hoje eu acho que o que eu mais preciso aqui é virar para vocês, não desiste não. Um monte de porta vai fechar, mas vocês têm um chaveiro lotado de chave, mas é só uma que abre. Nós vamos testando. Deu errado com uma, vamos para outra. Deu errado com uma, vamos para outra. Testou todas e nenhuma abriu? Vamos juntar umas 3 mães, uns 3 pais aqui. Vamos pegar uma Ciano que o braço está desse tamanho e vamos meter o pé nessa porta. E vão arrebentar a porta. E tem hora que é necessário. Tem hora que a gente tem que aprender a falar assim, ó. Isso é uma coisa que eu não sou de falar de religião, nem em bate-papo, nem em consulta. E para mim todas são boas. E eu sou da seguinte filosofia: religião é uma flor. E nós somos beija-flores. Então a gente tem que beijar o melzinho, o docinho de cada uma. Só não beija aquilo que te prejudica, que te envenena. Mas tem uma coisa, eu não sou evangélico, mas eu vou dar um exemplo aqui dos evangélicos. O evangélico é muito determinado. E eu tenho uma paciente evangélica que teve um dia que eu falei com ela, ó, se Deus quiser. Ela falou, não, se Ele te deu a condição de querer, você pode realizar. Então o que vocês querem, vocês vão conseguir. Talvez a estrada vai ser difícil, porque ela tem a tristeza do caminho, mas ela tem a alegria da chegada. E nós vamos dar conta. E aí eu gosto muito das simbologias, que a gente tem que entender como que as coisas são. Isso aqui, ó, Valéria, quando ela me chamou para vir para cá, falei, gente, é um convite muito nobre. Eu não sei nem se eu sou digno de todo o papel que eu tenho tido nessa comunidade atípica. E eu queria falar assim, gente, eu preciso deixar algum recado para Valéria, porque tá à frente igual ela tá. Essa mulher deve estar apanhando, gente. Ela quer aparecer, ela quer vantagem para o filho dela, ela está querendo candidatar, ela é vaidosa, ela é não sei o quê. E aí, Valéria, você já sabe, medita. E aí, eu não sabia o que eu ia fazer por você. E aí, vindo para cá, eu moro em Sete Lagoas, está tendo exposição de flor, meu hiperfoco é planta. Meu marido falou, você não vai passar lá. Semana passada teve exposição de orquídea, você quase que arrebenta o cartão de crédito. Falei, eu vou, já me rendi ao vício. É meu hiperfoco, não tem jeito de fugir dele. E nem quero, que é esse hiperfoco que me regula. Aí fui. Aí cheguei lá, vi esse lírio. Eu acho essa planta uma das plantas mais bonitas. Mas o autista tem dificuldade com algumas coisas. Eu tenho com o cheiro dele. Eu tô abraçado com ele aqui assim, puta que pariu. Tá difícil. Ele veio com todo amor e com todo carinho, mas trancado dentro do porta-malha, eu rezando assim, Deus vai soprando ele, não deixa murchar. Eu preciso dele bonito lá dentro. E aí, é uma planta, aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entre botão começando e flor finalizando. Isso aqui, cada uma é uma mãe atípica. Tem uma que está na fase, tem uma que está em outra, tem uma que está tampando o brilho da outra, ou está protegendo a outra, cada uma de um jeito. E a gente tem que entender isso. Porque às vezes o que eu faço aqui não vai ser bem visto. Só que aí, como que resolve isso? Diálogo, gente. Tem que conversar igual escola. É muito fácil bater em professora. Eu falo que eu morro de dó. Raquel, você é professora, você sabe. Eu falo que eu morro de dó das professoras de uma merda que chama grupo de pais de WhatsApp. Porque quando os pais vão para a reunião, já traçaram toda uma artilharia no grupo de pais, às vezes por uma coisa que o filho falou, e nem averiguaram se aquilo é verdade. E isso pode acabar com a vida de uma professora, com a carreira de uma professora. O que esse pai tem que fazer? Raquel, meu filho chegou em casa e me passou essa situação. Não estou confortável. Vamos conversar o que foi que aconteceu? Não resolveu com Raquel, que é a professora, que é na linha de frente?
Vamos na coordenação pedagógica, vamos na diretora. Não resolveu e você acha que é uma coisa que envolve mais pais? Pais, vamos lá na escola? Aí, se não deu certo, a gente pode até criar um grupo, mas é dignidade dar o direito de defesa. Então, essa pessoa tem que estar no grupo, porque está todo mundo traçando um monte de coisa. Então, a gente tem que acolher. Isso aqui é aquele monte de pai que vai lá. Isso aqui também é aquele monte de professora, porque escola virou guerra. E não é guerra, gente, está faltando diálogo. Está faltando subir na tribuna da vida, não é na tribuna da Câmara, não. Está faltando subir e falar assim, gente, não concordo, não gostei. Então, Valéria, eu sei que você vai apanhar com força. Sua trajetória, você só tomou tapinha de leve, você ainda vai tomar coice. Mas quando você tomar coice, eu quero que você lembre que aquele coice, talvez, infelizmente, foi em você. Mas talvez aquele coice é porque aquela pessoa estava tão engasgada e ela ia bater em alguém. E, infelizmente, é você que suportaria aquilo naquele momento. Então, essa flor, eu sei que ela não vai viver mais 20, 30, 40, 50 anos, quem dera. Mas quando ela não tiver mais, você lembra que cada uma é uma mãe, e cada uma é diferente. Porque se você for apanhando, tem hora que a gente desiste. Eu, há 3, 4 meses atrás, eu apanhei tanto no consultório, que eu cheguei em casa e falei, Henrique, eu vou vender essa bosta desse consultório, vou arrumar um emprego no posto de saúde, vou bater cartão, porque eu estou cansado de dar cara a tapa. Só que aí, papai do céu sabe usar os artifícios. Aí, nesse dia, uma mãe me mandou uma mensagem que ela estava doente e que ela ia operar e que ela sabia que ela ia recuperar. E que ela sabia que se ela não sobrevivesse à cirurgia, que o filho dela ia ser cuidado pelo pai e pela família. Mas que o filho falou, mãe, e é uma criança atípica, tá? 13 anos. Com a mentalidade e uma ingenuidade de 3. E falou, mamãe, se eu morrer, deixa o tio Otávio cuidar de mim. Aí nesse dia eu falei, Otávio, você é frouxo mesmo se desistir. Então continua. Então eu não quero Valéria frouxa, não. E quando Valéria pensar em afrouxar, me liga que eu vou falar assim, Valéria, eu só posso chorar junto com você agora. Mas vamos chorar, porque tudo passa. Eu tenho medo de agulha. Vocês que fizeram outra palestra, mas quando eu fechei meu diagnóstico, eu fiz uma tatuagem. E eu acho que o propósito era tão grande que eu nem senti. E eu escrevi o que eu sou? Não, eu escrevi o que eu quero ser. E é uma letra de uma música, chamada Os Pés do Monte. Quero ser manso, quero ser limpo, quero ser justo e pobre de espírito ser. Já que eu fiz a primeira e disse que tatuagem vicia, né? Na segunda semana eu fiz o que está escrito dentro da minha aliança. A data do meu casamento e o Neo Chiave. Nunca esqueça o quanto eu amo você. Porque o casamento é igual maternidade. Você tem que lembrar todo dia do compromisso. E é uma opção diária. Então, todo dia eu tenho que lembrar e falar assim, hoje o trem tá feio, mas eu não posso esquecer que eu amo, que eu sou amado e que tá tudo junto. E agora, diz que tatuagem tem que ser número ímpar, né? Então, eu vou fazer a terceira. Mas eu vou parar na terceira, não vai ter mais não, porque aí já agulha demais. Eu quero escrever uma frase que tinha escrito em cima da cama de Chico Xavier. Tudo passa. E tudo passa. Eu vi. Você acha que eu não olhei no seu braço, não? Chegou as suas tatuagens todas? Tudo passa. Minha avó tinha uma expressão, eu adoro essas culturas, esses ditados antigos, não há bem que sempre dure, nem há mal que nunca acabe, e tudo passa. Então, essa flor aqui é sua, e eu quero... Muito obrigada, acho que eu estava precisando escutar isso hoje, viu? Porque tem dia que não é fácil. Sou eu que falo, não tem hora que a gente fala assim, gente, por isso que eu falo que eu gosto de palestra sem ser planejado. Parece que a gente sente e a inspiração vem. Você vai falar melhor do que eu, Gabriel, não sei se vem da teoria da mente isso, eu não sei se é intuição, eu não sei se é papai do céu, Nossa Senhora, anjo da guarda, o nome que vocês quiserem dar, mas a gente vê que a mãe precisa desse cuidado, e esse cuidado é seu. Você precisa disso. Ó, tá vendo? E quando a gente doa, a gente recebe. E eu amo roseiro. Ele é apaixonado por flor. Passa ali e acha uma flor. Vai, Obrigado. E aí, essas flores, já que nós estamos falando de flores, eu quero falar uma outra coisa. E aí, já que eu estou falando de flores, eu quero falar sobre um curso que eu fiz há pouco tempo de autoconhecimento. Que nesse, não é? Ah, para mim não. Que nesse curso, eles falavam uma coisa. Tudo na vida é troca. E a gente não dá nada sem receber. E quando você dá uma coisa que a pessoa não quer, você não deu, você abusou. E não se engana não, tá? Você vai receber um abuso de volta. E a gente, a lei do retorno, ela é sábia. Eu amo plantas e amo viajar.
Eu falo que eu trabalho para comer bem e para passear. E há um tempo atrás eu fui para Paraty com meu marido e a gente foi para Angra e em Paraty eu parei na floricultura do Damião. Em preço de hoje eu devo ter comprado uns R$1.500 de planta. E aí na hora que eu fui passar o cartão, eu falei, mas aqui não tem cartão, isso tem uns mais de 10 anos, não existia Pix, internet não era igual hoje. Eu falei, então tudo bem, eu vou fazer uma transferência, um DOC para você. Que o povo de hoje nem sabe mais o que é DOC. Ele falou, não, a internet aqui não pega. 24 horas para o dinheiro cair. Eu falei, não, aqui então vamos tirar as plantas do carro. Ele falou, não, pode levar. Eu falei, você é doido, moço? Comeu cocô? Eu sou lá de Minas, você nunca me viu? Lá de Salagoa. Ele falou, não me preocupa não. Ninguém dá prejuízo para ninguém. Se você não me pagar, Deus vai me recompensar de outra forma e com correção. Se você não me pagar, você vai ser cobrado em um valor muito mais alto. Então, eu falo isso principalmente para vocês que estão com o poder nas mãos, Gabriel, Regina e Naide. Faz valer a pena, tá? Porque a cobrança vem. A premiação vem, mas a cobrança vem da mesma forma. E as mães, por isso que eu amo roseira, mãe tem coleção de rosa lá em casa, e essa rosa não vai ficar comigo, eu vou passar para ela, porque eu acho que ela merece isso também. Toda mãe é uma estaca de bambu, porque todo filho é uma roseira. Ele tem espinho, ele tem folha, ele tem botão, ele tem a rosa florida, e para a gente chegar na fase de floração, a gente tem que passar pelos espinhos. E para passar por esses espinhos, essa mãe que é o bambu, ela foi espetada, ela perdeu vitalidade, ela ressecou, e em um determinado momento esse bambu vai apodrecer e vai embora. E esse filho tende a continuar. E é o medo da mãe atípica deixar o filho para trás. Só que é uma coisa que eu quero que vocês entendam, que vocês têm que fazer um trabalho tão bem feito, bem não, a gente tenta fazer um trabalho tão bem feito para chegar no ponto de entender que a mãe, a boa mãe é aquela que não está fazendo mais falta. Então tem hora que a gente tem que desapegar e não subestimar o filho. Eu não vou deixar na casa da minha mãe, não vou deixar na minha sogra, porque ela não vai dar conta. Você já tentou? E se ela não deu conta naquele dia? Você já tentou de novo? Você já tentou com outra mãe? A Larissa Carvalho, ela tem um filho atípico. Ela fala que teve um dia que ela chegou para a vizinha, que ela não conhecia, o filho dela cadeirante, tem uma síndrome, que é tipo uma paralisia cerebral. Ela bateu na porta e falou, fulana, não te conheço, você não me conhece. Estou deixando meu filho aqui nessa sala, só não deixa ele morrer, tá? Porque eu preciso dormir. E desde então, ela aprendeu que de 15 em 15 dias ela deixa o filho lá e de 15 em 15 dias a outra mãe deixa na casa dela. Vocês precisam pedir socorro. É o cambão de chave. Se o socorro não veio desse lugar, ele vai vir de outro. Então pede socorro, gente, pelo amor de Deus. Otávio, isso de a gente ser mãe. Mãe, esse é seu. Como eu contei aqui no início, eu fui criada pelo meu pai. Então, a pessoa que cuidou de mim, né, que esteve comigo, sempre foi meu pai. Então, eu fui muito apegada nele. Eu falo que... Posso brincar com ele? Pode brincar com a Angel. E nós vamos brincar com uma outra coisa daqui a pouco. Eu falo que até pela gente ser sexo oposto, eu acho que a gente se apega mais. Filha, geralmente, é mais ligada. Filha é filha do pai. E o Complexo de Édipo, é mais agarrado na mãe mesmo. Então, o que aconteceu comigo? Eu fui muito agarrada no meu pai, por ter sido criada com ele. Ele me deu todo amor, tudo que faltou da presença da minha mãe. Quando eu era criança, eu não entendia essa dificuldade, porque eu era criança. Eu nem era obrigada a entender aquilo ali. Mas ele me deu esse suporte, só que teve esse problema. Grudada demais. Quando veio o câncer do meu pai, eu que enfrentei tudo, estava grávida, tinha minha menininha pequena. O meu pai chegou para mim um dia, 2 dias antes dele falecer. Ele faleceu numa terça, no domingo eu cheguei lá do lado dele. Ele falou assim, sabe o que mais me dói hoje? É saber que eu te criei desse jeito. Aí eu, como assim, pai? Ele falou assim, muito comigo. E eu vou te deixar um ensinamento, porque minha filha, uma estava com 1 ano e a outra estava na barriga. Ele falou assim, não faça com seus filhos, o que eu fiz com você. Eu te deixei só comigo. Mas aí eu quero... Só que eu aprendi tanto com isso. Mas sem querer te interromper, já interrompendo, é o que eu falo com os pais.
Mãe e pai não erra. Às vezes a gente não tem a informação certa, na hora certa, ou não deu conta. E seu pai achou que errou, mas sabe o que seu pai fez? Ele te ensinou a acolher. Ele te ensinou a cuidar das filhas. E aí, eu falo que quando a gente casa, você traz a história de duas famílias. Você leva aquilo que te fez bem e poda o que não te fez bem. Então, ele te ensinou a parte boa. E o que você acha que foi em excesso, cabe você podar. Porque ele não tem que se sentir culpado por Só isso. que eu senti demais mesmo, né? Porque, lógico, até fiz essa tatuagem, meu pai me ensinou tudo, menos a viver sem ele. Que hoje, igual eu tenho os meus filhos, eu não sou com eles dessa maneira, mas é isso aí que você falou. Eu tenho essa parte do meu pai, que foi aquele carinho, mas eu sou desapegada. Hoje meu filho chega pra mim, às vezes eu estou viajando, estou fazendo meu trabalho, eles falam comigo, mãe, tranquilo, tá tudo bem, a gente sabe que você está cuidando dos filhos. Eu falo dessa maneira. Isso para mim foi ótimo, foi um alívio, né? Saber que hoje eu consigo lidar com essa ausência por causa de apegada demais. E aí, como tudo vai mudando, e tudo vai se adaptando à medida que vai acontecendo, isso aqui eu vou deixar com vocês, que é a história do Pequeno Príncipe, você já conhece. E por que eu falo? É lindo quem vê o desenho, ele viajando na cauda do cometa, né? Que merda, gente. Viaja na cauda da cometa, passa só um maçarico perto de você, vai te queimar. Mas a gente romantiza. Não dá para romantizar tanto, não. Para ele dar conta de viajar e fazer aquela história bonita, ele sofreu muito. Então, para eu estar aqui, hoje eu acostumei. Hoje eu até gosto desse lugar aqui na frente. Mas para o autista se expor assim, nem sempre é fácil. E a gente tem que aprender. E esse papel é porque eu acho que a gente sempre tem que deixar um pouquinho com alguém e levar um pouquinho de alguém. Tudo na vida é troca. Então, esse papel eu queria que vocês escrevessem. O que vocês vão fazer para tentar acolher um pouquinho mais. E aqui atrás tem um pacote de semente de girassol. Meu marido que me ajudou a encher hoje de manhã. Para que é isso? Para plantar em casa? Quem quiser plantar em casa, planta. Mas está chegando a época de chuva. Planta na praça. Porque vai passar alguém lá que você nem sabe quem que talvez estava triste, viu o girassol e mudou a alegria do dia dele naquele dia. Então o Henrique vai entregar isso para vocês. Tem aí meu Instagram, meu celular particular, pode mandar mensagem. E eu trouxe mais 3 coisas aqui que eu queria deixar de presente. Iam ser para algumas pessoas, mas depois eu mudei. A Naide ia ganhar um, não vai ganhar mais, porque ela já ganhou uma flor. Mas depois, quando eu for em Nova Serrana, eu vou levar o seu. Mas, Otávio Pontelodonto. Mas quando eu for em Nova Serrana, eu vou levar o seu, eu faço questão, o seu está lá em casa. Eu vou até ver, se eu tiver no carro, eu já te passo. Mas por que a Naide não vai ganhar? Porque ela já ganhou um presente hoje. Eu acho que a gente tem que distribuir. É igual a flor. Eu passei para minha mãe, porque eu estar aqui hoje sem ser piegas, já foi um presente. Então, esses outros 2, para quem que eu vou dar? Primeiro para Raquel. Porque Raquel, além de mãe atípica, é professora. E professora, independente do que você for, você vai passar por um professor. Então, tem um monte de gente que você toca que você nunca imaginou, mas eles sabem que você que tocou. E nada. E Naide, eu vou abrir o presente dela. Naide, abre, porque eu quero falar o que está escrito nele. É uma caneca com esse encarte. E o que está escrito nessa caneca no verso? O amor é necessário, mas somente amor não basta. Não dá pra gente vir cá e falar que ama, que tá bonito, que tá lindo. Ah, gente, amor sem atitude é mentira, é hipocrisia. As outras 2 eu vou dar para a Regina e para o Gabriel. Por quê? Porque são canecas que vocês podem deixar até aqui na bancada para tomar água. São 2. E sabe por quê? Aqui. O Pequeno Príncipe e com a frase: o amor é necessário, mas somente amor não basta. Porque não adianta vocês amarem estar aqui, não. Amar está aqui sem atitude, vocês não vão ser merecedores desse cargo. Então, ama, faz com amor, que sem amor é só obrigação, e obrigação não é bem feito, ou se for bem feito, a energia não é legal, que foi imposto, mas faz com amor, mas tem atitude de fazer. Obrigado, Raquel. Você merece mais do que todos. Educação não é fácil. Esse aqui para vocês 2. Obrigado. Obrigado. E o que precisar, a gente está junto. E isso aqui, saindo daqui, porque isso aqui não é eterno, no seu consultório é para você lembrar. Tá, mas eu quero fazer um gesto também. Como você está me dando amor, eu também quero repassar amor. Eu vou dar para o pai
A caneca pro pai, o único pai que tá aqui. Tá vendo? A corrente, gente, ela tem que circular. Eu vou levar de coração que eu amo. Nossa. E aí, só mais uma coisa que eu quero falar, e com isso eu encerro minha fala. Você também já escutou isso lá em Cachoeira. Nós somos de uma geração, pelo menos a maior parte aqui, talvez o Gabriel não, talvez o Pedro não, que a gente fazia bolinha de sabão com pau de mamão, ficava com a boca grossa, a língua com gosto de detergente, e era encantador. E o mundo evolui. Hoje esse aqui é lindo, olha lá, a mocinha, ele está com a mão assim, mãe, é bolinha. É lindo, mas tem hora que ele perde o encanto. E por que ele perde o encanto? Porque a gente esquece da nossa raiz. A nossa raiz é o pé de mamão lá na roça. A nossa raiz está no navio negreiro que veio lá da África. O sabão de barra que não fazia bolinha. Exatamente! É lavar a roupa no sabão e parar. É o que eu falei aquele dia lá. Bolo hoje, como que a gente faz? Compra a massa pronta, põe na batedeira, dali a pouco vira. Antigamente era a gamela que tinha o contato físico, que tinha um abraço. Então, por que eu gosto disso? Eu uso isso no consultório. Toda consulta, primeira consulta, eu faço um monte de vídeo com os pais, não publico um ou outro, mas mando para eles, e se eles quiserem, eles publicam. Para eles lembrar que tudo que é bonito teve uma história lá atrás, que teve um sofrimento, que teve uma língua grossa, que teve um menino que subiu numa escada ou numa vara para pegar uma folha de mamão, caiu e machucou, para chegar nesse ponto. E hoje isso aqui às vezes tem graça só no momento, e depois passou. Mas passou porque a gente não lembrou do sacrifício lá de trás. Então isso aqui é para cada mãe que está aqui lembrar que, infelizmente, eu acho que nós ainda não vamos ver uma sociedade com o respeito que a gente espera. Mas algumas gerações lá na frente vão entender que aquelas bolinhas de sabão deles, que é linda, que é leve, ela só existe, que o filho dela não precisa de brigar, que você não precisa de ir na Secretaria de Educação com dreno, com sonda, porque alguém já foi lá atrás. Então, nós temos que entender, mocinha. E aí, quando a criança se empolga, que fica lindo, como que você chama? Maria Helena. Aí, quando a criança se empolga, a gente ainda tem que ir evoluindo e fazer um mais bonito ainda. Olha o Ih, deu ruim. Deu ruim. Vamos fazer uma grandona. Ó, olha o tamanho. Com pau de mamão não fazia isso, gente. Mas isso aqui é o mesmo pau de mamão. Olha aqui. E aqui, ó, Gabriel, eu vi o nome dele ali no centro da mesa, então deve ser o presidente da Câmara. Se ele achar ruim que o chão tá sujo, azar é dele. Maria Helena ficou feliz, né? Ó, só cuidado pra não escorregar e não cair, gente, porque eu não quero carregar essa culpa pra mim, não. Obrigado, desculpa se eu falei alguma bobagem. E pode contar comigo o que vocês precisarem. Né, Maria Helena? Tá joia? Aqui, ó. Faz bolinha de sabão em todo mundo. Aperta aqui, ó. Deixa esse povo mais bonito. Isso. Vai andando e jogando bolinha neles. Isso. Porque eu duvido que vocês lembram do sentimento que era de brincar com bolinha de sabão. Então revive isso hoje, gente. É memória afetiva. E Raquel, você que está na escola, fica uma sugestão. Começa a fazer oficina com essas crianças de brinquedo antigo. O povo hoje não sabe o que é amarelinha, o que é bolinha de sabão, o que é brincar de elástico, de passanel. Os meninos hoje é celular. Celular hoje, dá para julgar? Dá para proibir? Não, ele faz parte. Mas a gente tem que saber dosar. E criança não é fácil. A cada 2 minutos eles querem trocar. Mas vamos ter pelo menos 2 minutos de bolinha de sabão com eles, que isso faz uma diferença. Obrigado, gente. A melhor parte é que não sabão.